Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te damos graças por mais este dia de vida e também por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, ajudando-nos a entender e viver na prática em nossa vida aquilo que nós aprendemos na Tua Palavra. Queres abençoar todos os que estudam conosco cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem, conheces a fé que tem em Ti, no Teu poder. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um desses nossos irmãos. Abençoe especialmente Ana Assis. Queres abençoar também Nelza Cândido Peixoto, Ana Cruz, Marilita Cardoso, José Moreira, Mara Santos, Terezinha Brandão e também todos os demais pedidos que nos são enviados, os nomes que eles citam pedindo orações, os problemas que eles citam, Tu conheces cada um, Pai, dê vitórias. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo, estamos falando a respeito da mensagem da cruz que o apóstolo Paulo ele estava agora pregando ali em Corinto. Ele mudou a sua tática. Quando ele chegava numa cidade, ele procurava ver o que acontecia naquela cidade, o que as pessoas criam, e ele então usava aquilo que ele havia visto como argumento para poder então apresentar o Deus verdadeiro, como foi no caso lá em Atenas, quando ele encontrou aquele altar ao Deus desconhecido. E lá em Atenas havia muitos filósofos, havia também muitas pessoas que viviam nas praças discutindo os últimos acontecimentos. E Paulo então, ele participou ali no Areópago, falando a respeito da sua fé nesse Deus que os atenienses tinham, um altar ao Deus desconhecido, que era o Deus que ele servia, o Deus criador de todas as coisas. Agora, quando chega em Corinto, Paulo, então, ele muda a sua tática, ele começa, então, a falar a respeito de Jesus e este crucificado. Foi a mensagem que ele decidiu pregar. Ele disse que nada ele iria falar a não ser a respeito de Jesus e este crucificado. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, e no verso 22, nós lemos: Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Os judeus queriam sinais de que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus, e esses sinais já estavam todos indicados no Antigo Testamento, e as profecias apontavam para Jesus que haveria de vir, nascer, e tinha tudo detalhado, o local onde ele haveria de nascer, e como seria este Messias. Mas, como nós sabemos, os judeus eles queriam um Messias guerreiro, de linhagem real, um Messias que libertasse os judeus do jugo romano. E agora Paulo chega e prega um Salvador da humanidade através de sua morte na cruz. Isso para eles era loucura, e o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a cruz era loucura para os judeus. Mas sabemos que Paulo, ele foi usado por Deus para mostrar que Jesus era o sinal que os judeus estavam querendo, mas não era o sinal exatamente que os judeus estavam esperando. Falar da cruz, não era isso que eles queriam ouvir. Mas a cruz, ela ia contra a expectativa de todos. Por isso que era uma mensagem antipopular, era uma loucura para aquelas pessoas. Eles não entendiam. Como que pode uma pessoa que morreu crucificado pode ser o Salvador? Então, os próprios discípulos, quando Jesus falava de sua morte, de sua crucifixão, os próprios discípulos, eles não entendiam. E eles reagiram contra as palavras que Jesus dizia de que ele seria crucificado.
E então essa noção de morrer para salvar era uma mensagem estranha, era uma mensagem repulsiva, e especialmente para os judeus. Então, volto a repetir, os judeus não esperavam uma pessoa tão simples, humilde, para salvar a humanidade, porque eles queriam ser salvos do jugo romano. Mas Jesus, ele não veio para estabelecer um reino terrestre. Ele veio para estabelecer o reino eterno, o reino dos céus, e todos aqueles que crerem e o aceitarem e forem batizados serão salvos. Então, por muitos séculos, a cruz, ela tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé. Hoje nós vemos várias pessoas usarem um crucifixo pendurado ao pescoço, nós vemos igrejas com o símbolo da cruz, porque hoje é fácil para nós aceitarmos a mensagem da cruz, porque depois dos acontecimentos, depois que os discípulos, os apóstolos, as pessoas usadas por Deus escreveram o Novo Testamento, então ficou fácil para nós aceitarmos esta mensagem, mas naquela ocasião era uma mensagem repulsiva, porque era escândalo uma pessoa ser pregada na cruz. E então, hoje nós vemos que muitos cristãos usam então este símbolo da cruz, e é difícil até nós imaginarmos quão absurda parecia na mente das pessoas do primeiro século, lá dos apóstolos, a ideia de um Deus crucificado. Isso era uma ideia absurda. Para nós hoje, isso, como é que eles não entendiam? Porque era realmente uma ação que os romanos cometiam contra os criminosos, e Jesus foi julgado como um criminoso, apesar de ele ser inocente. Então a cruz, ela era repulsiva, eles não aceitavam. Agora, justamente por ser uma mensagem tão chocante, que essa mensagem da cruz merece nossa mais profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto para ir para cumprir o plano da redenção. Esta é a mensagem da cruz. Um Deus criador, um Deus que mantém todas as coisas, ele chegar ao ponto de ir à cruz para morrer em lugar do ser humano pecador. E a própria ideia da cruz e a ideia do nosso Senhor Jesus morrendo nela, isso hoje já nos causa espanto. Agora imagine o que significou para os seres sem pecado, os anjos e seres que habitam outros mundos, que são pessoas que não pecaram, o pecado não entrou nesses outros mundos, seres santos que habitam ali. Então imagine o impacto que essa morte de Jesus também na cruz causou a esses seres celestiais e estes seres santos que não pecaram. Quando nós lemos aqui em Atos, no capítulo 13, Atos, capítulo 13, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo, ele vem aqui dizendo: Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar: Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem, se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações de Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi,
a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês, gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas, ainda assim, pediram a Pilatos que o matasse. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 16. E então, aqui, irmãos, nós vemos que essas passagens aqui de Atos 13, a partir do verso 16, vêm nos ensinando o significado da cruz. Por quê? Porque anunciava a mensagem de um Messias crucificado. E então, Paulo retoma essa ênfase aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, e nos versos de 1 a 5, Paulo ele diz aqui: Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele foi fiel à comissão que Jesus deu a ele. Quando ele proclamava o evangelho, ele não recorria à ostentação de linguagem ou de sabedoria, como ele diz aqui em 1 Coríntios 2, verso 1. Em vez dele se concentrar em ostentação de linguagem ou de sabedoria, Paulo se concentrou em Jesus Cristo e este crucificado. Esta palavra de Paulo, a sua pregação, não consistiram em linguagem persuasiva da sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Afinal, a sabedoria humana é bem diferente do poder de Deus. Então, esta mensagem que Paulo pregava, uma mensagem simples, mas que era o poder de Deus, era uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós formos pregar a alguém, formos falar, que nós falemos também de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocar em nosso coração, em nossa mente, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não aquilo que nós pensamos que nós somos inteligentes, sabemos, conhecemos e vamos falar então da nossa sabedoria humana. Não, porque a sabedoria humana, ela não convence ninguém para o evangelho, para a salvação. Quem convence é o Espírito Santo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos o estudo desta semana e continuamos pedindo a Deus que nos dê uma porção dobrada do seu Espírito Santo cada dia, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e sermos testemunhas aonde quer que nós estivermos. Que Deus nos abençoe.